Boa noite, muito boa noite. Muito prazer ter todos vocês aqui comigo, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre soluções naturais com os óleos essenciais, que trazem para a gente suporte para o nosso dia a dia, né? Mas antes de falar efetivamente dos óleos essenciais, eu quero convidar vocês a me conhecer um pouquinho quem é a Fabi, né? Bom, a Fabi, gente, é mãe da Nina. Eu sou mãe da Nina. Eu sou casada, né? Hoje eu só tenho a Nina, que ela é o motivo pelo qual eu entrei na Terra, né? E realmente ela, assim, o meu porquê. A gente comenta que quando a gente começa nesse mundo de compartilhar da Terra, normalmente a gente começa porque a gente tem um porquê, né? E o meu porquê foi poder levar para todas as mães que eu conhecesse a possibilidade que eu tinha encontrado para minha filha, né? Por que que eu digo isso? Ela não tinha nenhuma doença maior, assim, nenhuma doença mais grave, né? Mas ela tinha bronquite, né? E antes dela ter bronquite, eu era muito alérgica. Eu sempre fui muito alérgica, muito alérgica. Sempre fui daquela pessoa que acorda. Os alérgicos levantem as mãos se vocês estão compreendendo o que eu estou falando, se vocês vivem o que eu vivo, porque eu era daquela pessoa que, assim, acordei 5, 10 minutos espirrando. Tomei banho, saí do banho, 5, 10 minutos espirrando. Me vesti, saí para trabalhar, passei pelo corredor que acabou de ser limpo, 5, 10 minutos espirrando. E sempre com o nariz desse tamanho e sempre com o nariz escorrendo. E antes disso, fiz um monte de tratamentos. Tratamento com homeopatia, fiz tratamento com alopatia, fiz vacina de alergia e nada deu jeito, pessoal, nada deu jeito. Dava jeito por um período curto de tempo e depois eu ficava pior do que eu estava antes, né? Então, depois da minha mãe ter gasto rios de dinheiro com médicos, medicamentos e tudo mais, eu fiquei adulta e eu falei, mãe, me desculpa, porém, tchau, eu não vou fazer mais. Eu não quero mais ficar me entupindo. Opa, eu não quero. Opa, eu não quero mais. Opa, avancei sem querer, pessoal. Eu não quero mais ficar me entupindo de antialérgico, me entupindo de corticoide. Isso tem efeito colateral. Eu sinto alguns efeitos colaterais em mim já. E eu não quero mais isso para minha vida. Então, eu vou assumir que o meu nariz escorre, que o meu nariz fica vermelho e que eu espirro mesmo. E é assim que eu sou. E não, eu não estou doente. O que acontece é que eu sou muito alérgica, né? Eu era também muito alérgica a medicamentos. Então, quando a minha filha nasceu, a minha mãe começou a me perguntar, minha filha, você já pensou nesse negócio da alergia? Porque, cara, provavelmente a sua filha vai ser alérgica. Eu comecei a pensar, realmente, assim, eu tive bronquite quando era pequena. Minha mãe tinha que de vez em quando correr comigo para o hospital para fazer nebulização e tudo mais, né? Sofri pra caramba com isso. Minha mãe sofreu pra caramba com isso, porque uma mãe sofre vendo o filho, né, passar por isso. E o meu marido também, e o meu enteado também, e o meu pai também, e a minha mãe também. Eu falei, realmente, essa menina não tem para onde correr, ela vai ser também, né? E aí ela começou, mas minha filha, pensa já no que você pode fazer para tentar dar uma suavizada nisso, para tentar melhorar essa situação, para tentar que ela não chegue nisso. E na época eu tinha cachorro, quando a minha filha nasceu, eu tinha 2 cachorros, né? Porque eu tinha um boxer, meu marido tinha um boxer quando a gente se conheceu, e aí, quando a gente juntou as escovas de dentes, a gente também juntou os boxer. E a gente ficou com 2 boxer em casa. Quando eu estava grávida, me perguntaram, mas você vai se desfazer dos boxer, né? Porque afinal de contas, você é tão alérgica, sua filha provavelmente vai ser alérgica também. Eu falei, de jeito nenhum, são meus filhos, né? Antes dela, inclusive. Então, eu vou ficar com os boxer e ela vai ter que sobreviver a isso, sobreviver a ter lá o cachorro apoiando a cabeça no berço dela e bufando e olhando para ela e eventualmente dando uma lambida e vamos sobreviver a isso. Então, quando ela nasceu, e tudo isso foi perguntado, e tudo isso foi comentado, eu comecei a pensar realmente o que eu vou fazer, né? E aí eu conversei com uma amiga minha, Thaís, né? Que era uma amiga de faculdade, que tinha ido morar nos Estados Unidos, estava morando na época em Chicago, hoje ela está no Texas, mas ela estava morando em Chicago. E aí ela me contou que ela já era mãe e que ela tinha conhecido os óleos essenciais e que ela estava amando, porque estava ajudando o filho dela a dormir melhor, estava ajudando o filho dela quando ele ficava doente e tudo mais. Eu gostei da ideia, eu falei, caramba, que legal. Ela, então, eu estou indo para o Brasil, você quer conhecer? Eu posso levar para você? Eu falei, quero. E ela trouxe o meu primeiro kit de óleos essenciais, há anos atrás. Muito antes de Doterra vir para o Brasil, né?
E ela trouxe, ela me entregou os óleos essenciais e voltou para os Estados Unidos. Você usou? Você usou? Porque eu não usei. E ele ficou no armário. Até que a Nina pegou uma gripe. Levanta aí a mãe que tem filho com tosse há um tempão e que essa tosse não vai embora de jeito nenhum. Era a Nina. E a tosse não ia embora, gente, não ia embora. Saiu de antialérgico para o outro, de um xarope de corticoide para o outro, de não sei o que para o outro, e passando. E o pediatra falou para mim: olha, mãe, se não melhorar, a gente vai dar de presente para a Nina, de 1 ano, um antibiótico. E eu não queria dar antibiótico para minha filha. E aí, conversando com a Thaís, por acaso eu comentei com ela. Ela falou: você não está usando os óleos essenciais? Eu falei: não, Tatá, eu nem me lembro. E foi quando eu realmente me apaixonei, porque ela começou a me ensinar como é que eu usava 4 óleos essenciais, na verdade. 4 óleos essenciais com minha filha. E eu comecei a usar o On Guard, porque ela precisava aumentar a imunidade dela, né? Então eu comecei a usar o On Guard e ela, gente, não tinha 1 ano, tá? Ela não tinha 1 ano. Mas eu usava na solinha do pé dela. Ela falou: passa na solinha do pé dela, passa 1, 2, 3 vezes por dia, se você conseguir. E aí eu comecei a usar o Breathe com Frankincense, que eu diluía e eu passava no peitinho, nas costinhas dela também, 1, 2, 3. Ela falou: tenta passar de 2 em 2 horas, mas de 2 em 2 horas para mim não dava, porque eu trabalhava fora e ela ficava na creche e eu tive que fazer todo um trabalho de convencimento com a creche para passar na criança. Mas a gente foi passando lá o Breathe e o Frankincense já diluídos, misturados no peitinho e nas costas, né? E nisso tudo a gente também usava a lavanda na hora de dormir, para dar uma acalmada na hora de dormir e a criança poder dormir um pouco melhor, apesar daquela condição que ela estava, né? Então eu comecei a usar esses 4 óleos essenciais na Nina. E a Nina começou a melhorar. E ela começou a melhorar. E ela não precisou entrar no antibiótico, né? E naquela época, o pediatra falou para mim: ah, e acertamos nesse último xarope. Mal sabia ele que eu não tinha dado xarope, porque eu paguei para ver o que aqueles óleos essenciais iam fazer pela minha filha, né? Porque eu já estava com o diagnóstico de dar o antibiótico. Eu falei: cara, não custa nada eu, durante 48 horas, fazer esse negócio aqui com esses olhinhos e vendo o que vai dar. Aí, em 48 horas, ela começou a melhorar. E aí, eu falei: caramba, o que é isso que eu tenho nas minhas mãos? Então, eu me apaixonei completamente pelos óleos essenciais. E comecei a usar na minha filha para muitas coisas. E sempre que eu usava, eu percebia que fazia muita diferença. Mas eu ainda não usava da forma correta, que é o que? A gente colocar na nossa rotina, que é o que eu sei hoje e é o que eu pratico hoje e é o que eu ensino hoje. Porque naquela época nem tinha os óleos essenciais aqui no Brasil. Então eu ficava morrendo de medo deles acabarem. Aí, em 2017, no final de 2000, na verdade antes, né? Mas eu já vinha me questionando. Eu na época trabalhava na Vale, né? Trabalhei 14 anos na Vale. E eu ficava ali me perguntando: cara, o que eu vou fazer da minha vida? Eu sinto que o meu lugar não é aqui, eu não quero mais estar aqui, eu não me vejo mais trabalhando nessa empresa. Para mim era um sofrimento ir trabalhar todos os dias. Agradeço muito por tudo que a empresa me deu, né? Mas o meu lugar não era mais ali. E eu então pedi para sair. E saí da empresa em dezembro de 2017. Né? No finalzinho de 2017 eu saí da empresa e eu fiquei pensando: o que eu vou fazer da minha vida, né? O que eu vou fazer? Não sei o que eu vou fazer. Mas eu sabia que eu queria me sentir contribuindo. A maternidade tinha mexido muito comigo, sabe? E eu queria me sentir contribuindo. Eu falei: cara, minha filha vai começar a estar num mundo e eu quero poder fazer desse mundo melhor, de alguma forma. Eu quero poder sentir que eu estou deixando um legado ali para o mundo que ela vai viver, né? Para ela, de alguma forma. E, de repente, em maio de 2018, eu fiquei sabendo que a Doterra estava vindo para o Brasil. Eu falei: não acredito. Primeiro, meus óleos essenciais, eu vou poder comprar no Brasil e receber na minha casa, sem essa logística infernal de ficar trazendo dos Estados Unidos. Que coisa mais maravilhosa. Segundo, eu não acredito que eu vou poder contar para todas as mães que elas podem ter também, porque eu ficava falando dos óleos essenciais e elas ficavam desesperadas para elas terem aquilo ali, que elas sabiam que eu não usava mais remédio na Nina praticamente, eu só usava os óleos, e elas queriam isso para as crianças e elas não tinham como, porque estava nos Estados Unidos, não estava no Brasil. E foi então que eu resolvi me engajar e
estar com a doTERRA e começar a trabalhar com a doTERRA e fazer disso o meu negócio, e fazer disso a minha vida. E hoje eu me sinto completamente realizada por estar trabalhando nessa empresa, que é uma empresa super responsável socialmente, super responsável ambientalmente. Cada vidrinho de óleo essencial que a gente consome, a gente tem por trás centenas de milhares de vidas impactadas, que são os produtores dos óleos essenciais, né? Que são todos os moradores daqueles vilarejos que são impactados pela atividade econômica, que é exclusivamente com relação à doTERRA. Então, a gente acaba atingindo positivamente a vida de muitas pessoas, e essa é uma vibração que retorna para a gente, porque a gente faz com o coração, e a gente sente que isso retorna para a gente, né? Retorna quando um cliente fala que conseguiu para o filho a mesma coisa que eu consegui para minha filha, ou para a mãe, a minha sogra, quando a gente conseguiu dar um jeito na psoríase capilar dela, que ela tinha há 40 anos, a minha sogra tinha psoríase capilar. E nada dava jeito. Ela foi, tá? Ela falou, eu acho que já fui uns 12 dermatologistas, e eles sempre me receitam alguma coisa, né? Um shampoozinho, que dá certo durante um tempo e depois não dá mais. E aí tem que formular outro. E se eu paro, volta tudo a estaca zero. E aí meu cabelo cai. E aí eu fico quase careca. E etc. Porque eu sei que é emocional, ela falou pra mim. Eu falei, então ótimo. Então vamos fazer um shampoo com melaleuca, lavanda e peppermint. E vamos ver no que vai dar. E, em paralelo, a gente cuida do seu emocional. E em 3 lavagens, ela virou para mim e falou, não era... Porque ela é argentina, né? Não era. Eu nunca tinha tido, há 40 anos que eu não tinha o meu couro cabeludo da forma como está. Porque ele está livre. Livre da descamação, livre da escamação. Muito obrigada, muito obrigada. Então são essas coisas, né? E a minha mãe que teve que parar de fazer o tratamento dela de menopausa, a reposição hormonal, e ela ficou super mal, e ela não podia, não queria e não podia retomar a reposição hormonal, e a gente foi pelos olhos, e hoje ela tá muito melhor do que quando ela fazia reposição hormonal. Muito mais estável emocionalmente, com muito menos dificuldade para dormir, com muito menos insônia. É isso é o que a gente tem quando a gente começa a compartilhar esses óleos essenciais. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, me ouvindo e me permitindo compartilhar com vocês sobre os óleos essenciais. E o que são os óleos essenciais, então, finalmente? O que são os óleos essenciais? Os óleos essenciais, eles são soluções naturais para uma vida saudável e independente. Eles são uma abordagem natural que a gente pode ter para as nossas vidas, de forma a gente tentar sempre buscar cuidar da causa raiz dos nossos problemas. Raiz essa, que a gente até vai falar um pouquinho mais para frente, está muitas vezes aqui, né? E os óleos essenciais atuam muito bem aqui no nosso emocional. A gente fala, vê muitas coisas que a gente vai falando, como eu falei da tosse, como eu falei da minha alergia, como eu falei da menopausa para minha mãe. A gente vê muita gente falando do físico dos óleos essenciais, mas a beleza que tem da gente usar os óleos essenciais para o emocional, gente, isso é impagável, impagável. O pessoal do Insta está me fazendo um monte de perguntas. Eu vou responder na medida do possível, tá bom? Eu estou lendo as perguntas de vocês. Não estou ignorando as perguntas de vocês, mas é só para a gente conseguir seguir um fio de raciocínio, principalmente com o pessoal que está aqui no Zoom assistindo a apresentação, tá bom? Se você quiser vir no Zoom com a gente, pode vir. O link está lá na minha bio, tá bom? Então, gente, gente, isso aqui tá, meu mouse está doido hoje, meu mouse está louco, mas tudo bem, faz parte, tudo bem. E assim, os óleos essenciais, eles funcionam porque eles são muito concentrados. Os óleos essenciais, na verdade, eles são como se fosse assim o sistema imunológico das plantas. O sistema imunológico das plantas, né? Então, vamos pensar na melaleuca, por exemplo, que é muito conhecido, né? Que é o tea tree. O tea tree, ele vem lá da Austrália. E lá na Austrália, ele vem de uma região que é totalmente fungada, cheia de fungos, cheia de mofo, cheia de tudo. E ele tem que sobreviver aquilo ali. E ele só vai conseguir sobreviver aquilo ali
se ele tiver uma capacidade de combater aquele fungo muito forte nele mesmo. Você concorda comigo? Por seleção natural, né? Só sobrevive a planta ali, só sobrevive a planta que tem propriedades antifúngicas, porque senão ela vai se fungar inteira e ela vai morrer, né? Então, a melaleuca, que vem daquele local, ela tem uma propriedade antifúngica tão forte que quando a gente usa, a gente tem isso na gente. A gente consegue se apropriar dessa propriedade terapêutica da melaleuca, por exemplo, né? Essa propriedade antifúngica. Então, eu posso usar a melaleuca para um fungo na unha, né? Eu posso usar a melaleuca para me ajudar numa candidíase. São exemplos, né? Posso usar a melaleuca para cuidar de uma caspa, que é um fungo no meu cabelo, né? E assim por diante, tá bom? E eles são naturais, eficientes e seguros. E mega concentrados. E por isso que dá certo. E por isso que muitas vezes a gente precisa de uma gota. Então, quando alguém vem me dizer que óleo essencial é caro, eu falo, vamos fazer a conta por gota, tá? E aí você me diz qual é o valor da sua saúde para você. E aí você me diz se é caro ou se é barato, né? Porque se a gente pensar que a gente precisa muitas vezes de uma gota, que vai custar centavos, é muito barato a gente cuidar da nossa saúde. E principalmente se a gente pensar que a gente está cuidando preventivamente. Porque, gente, a nossa expectativa de vida é 80, 90 anos. Vocês já pararam para pensar nisso? Nossa expectativa de vida é de 80, 90 anos. Com este mesmo corpo, com esta mesma máquina interna. E estas engrenagens vão chegar aos 80, 90 anos, bem ou mal. Isso vai depender de como a gente vai cuidar dessa máquina nesse caminho. Então, galera, vamos prestar atenção em como que a gente está cuidando do nosso corpo, porque se a gente cuidar mal, isso vai custar caro pra caramba no futuro. Hoje tá tudo bem. Eu canso de ver um monte de garotão, garotona, sem se preocupar, porque tá tudo bem. Mas não tá daqui a 20, 30 anos, né? Então vamos pensar nisso, tá bom? E os óleos da doTERRA, especificamente, são os mais testados e os mais confiáveis do mercado brasileiro, né? Os mais testados e os mais confiáveis do mercado brasileiro. Eles são, por isso, considerados 100% seguros. Eu não vou falar do mundo, não vou dizer que são os mais testados e mais confiáveis do mundo, porque o mundo é muito amplo. Eu vou falar do mercado brasileiro. Porque eu sei que aqui no Brasil não tem nenhuma empresa que tenha, inclusive, condições financeiras de fazer todos os testes que a doTERRA faz, né? Porque a doTERRA é uma empresa enorme. E a doTERRA testa de 11 formas diferentes todos os óleos que ela produz. E não é só ela que testa. Veja bem. Vou pegar aqui para vocês. Todo lote de óleo essencial é testado. Então, todo vidro de óleo essencial vai ter um escrito... Ah, consegui mostrar pela primeira vez. Vai ter um escrito branco no bumbum. Esse escrito branco no bumbum é o número do lote, tá? Desse óleo essencial, que no caso é de laranja, tá bom? Este lote foi testado de 11 maneiras diferentes, 3 vezes ao longo da cadeia produtiva. Então, 3 vezes. Produziu, tira uma amostra e manda para testar de 11 formas diferentes. Quem é que testa? A doTERRA. Ficou bom? Beleza. Termina a produção e manda para os Estados Unidos, que a doTERRA é uma empresa americana. A sede fica nos Estados Unidos, então eles recebem todos os óleos essenciais que são produzidos ao redor do mundo, vão para lá. E lá eles têm um laboratório e eles tiram mais uma amostra para eles testarem novamente. E eles tiram mais uma amostra e eles mandam para esse laboratório aqui, ó, APRC. O APRC é um laboratório independente que testa 50 empresas de óleos essenciais. Ele vai pegar esses testes, ele vai fazer esses testes, esses 11 testes diferentes,
Um desses testes é a tal da cromatografia gasosa que tanto falam. Um desses 11 testes, né? Mas ela testa de outras formas também, porque ela percebeu, o APRC diz que a cromatografia gasosa não é suficiente para testar a qualidade de um óleo essencial. Para testar a pureza, para testar que aquele óleo essencial não foi adulterado e que ele tem todos os componentes químicos necessários para te dar aquele grau terapêutico. Então, ele vai lá no APRC e ele testa 11 vezes e são os resultados do APRC que estão disponíveis na internet se você colocar o número desse lote, para você saber exatamente o que tem, o resultado que deu neste vidro aqui que está na nossa mão. E aí, se esses resultados estão confiáveis, está tudo bem, está tudo ótimo, aí esse lote vai ser envasado, vai ser testado de novo, e se der tudo ok, ele vai chegar na nossa mão, tá? E vocês sabem o que o APRC fala dessas 50 empresas de óleos essenciais que eles testam? Até hoje, apenas 3 empresas apresentaram consistência na qualidade dos seus produtos. Apenas 3 das 50 empresas. Essas 3 empresas quem são? 2 são empresas pequenas, familiares, que produzem um óleo essencial apenas, um tipo de óleo essencial. E a terceira é a Doterra. Então, eu não tenho a menor papa na língua para dizer que aqui os da Doterra são os mais testados e os mais confiáveis. E eles são diferentes, sim, pela relação de produção que ela tem com os produtores que são exclusivos dela. Então, gente, só experimentando os óleos essenciais da Doterra para você ver a diferença que faz na sua vida, mesmo quem já usa óleo essencial, tá? Hashtag fica a dica. E por conta disso, a gente tem aqui na Doterra a possibilidade de usar os nossos óleos essenciais de 3 formas. De 3 formas. Eu posso usá-lo aromaticamente. Então, eu vou pegar na palma da minha mão e vou inalar. Ou então, eu vou colocar num difusor pessoal, que eu não tenho mais o meu, eu tenho que comprar um para mim, porque minha filha roubou o meu. Eu vou colocar num difusor pessoal. Ou eu vou colocar num difusor de ambiente e eu vou usar aromaticamente. E isso vai ser excelente, por exemplo, para as minhas vias aéreas. Então, eu que sou alérgica, adoro usar um breath, adoro usar um peppermint, ou na palma da mão, ou no difusor, me faz respirar muito melhor, né? E é muito bom para as emoções, porque na medida em que a gente usa aromaticamente, a gente está ativando diretamente nosso sistema límbico, que é a parte do nosso cérebro emocional, e que ela é responsável, inclusive, pela produção de vários hormônios do nosso corpo, como, por exemplo, o cortisol. E o cortisol, que é o hormônio do estresse, para quem não sabe, ele impacta diversos outros hormônios do nosso corpo, incluindo a melatonina, que é responsável por nós dormirmos bem. E se a gente não dorme bem, o nosso corpo fica prejudicado de várias outras formas, né? Então, pessoal, usar os óleos essenciais aromaticamente pode fazer milagre nas nossas vidas, tá? Eu posso usar topicamente. E aí, no topicamente, tô com uma dor de garganta, vou usar uma melaleuca com um orégano na garganta. Tô com dor de ouvido, vou passar aqui ao redor do ouvido. Me cortei, eu vou passar uma melaleuca com lavanda. Ah, eu tô com dor de cabeça, vou usar um Deep Blue com lavanda. Ou então eu vou usar um Peppermint com lavanda, depende da dor de cabeça, né? E então eu vou usar na área afetada. Ou eu posso usar em pontos de reflexologia. Lembra que eu falei da minha filha, que eu usava muito no pezinho dela? Porque ali no pé a gente tem os pontos de reflexologia de todos os órgãos do nosso corpo, né? Então, com isso, na medida que eu estou passando ali nos pezinhos, a gente vai distribuindo isso ao longo do corpo, né? E a gente pode usar para fazer massagem. Então, se eu quero fazer uma drenagem linfática, eu vou usar na minha massagem óleos como cipreste, como capim-limão. E aí, com isso, eu vou potencializar o efeito daquela minha massagem, o aroma touch, né? Se eu quero redução de gordura, redução de medidas, eu vou usar o cipreste junto com o grapefruit, junto com o smart sassy. E aí eu vou também potencializar o efeito daquela massagem que eu estou fazendo, daquela drenagem, daquela massagem redutora que eu estou fazendo, tá bom? E a terceira forma é o interno.
internamente, sim, apesar de todo o tabu que a gente tem envolvendo o uso interno dos óleos essenciais, se bem administrados, se de forma bem orientada, alguns óleos essenciais eu posso sim ingerir. Então, eu vou falar para vocês que, além de eu já ter mostrado no Insta várias vezes, várias receitinhas que eu já fiz com os óleos essenciais, hoje eu estava numa live, inclusive, com a Fabi Sabatini, que é uma nutricionista, falando sobre o uso dos óleos essenciais na culinária, inclusive, mas eu também uso diariamente para fortalecer o meu corpo. E eu sinto que isso me ajuda demais, 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 tá? E como que os óleos podem, então, ajudar a gente? Por que que eles podem ajudar? Como eu disse para vocês, muito do que a gente tem no corpo vem da cabeça. E isso não é a Fabi que está falando, né? A gente tem estudos que indicam que 80% das doenças seja resultado de estresse constante. Lembra do cortisol que a gente falou? O cortisol é um vilão no nosso corpo. Vai desencadeando um monte de coisas. E esse estresse constante que o nosso corpo está submetido começa a inflamar nossos órgãos internamente, começa a desregular a produção de diversos hormônios, começa a dar uma dermatite atópica que nada cura, que vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. Úlcera, gastrite, tanta coisa, queda de cabelo, tanta coisa a gente pode ter por conta do emocional, do estresse, da ansiedade. Quem é que está estressado e ansioso aí, gente? Levanta a mão para mim quem é que está estressado e ansioso e que está, eventualmente, sentindo coisas pelo corpo que não sentia e que provavelmente é fruto do estresse e da ansiedade pelo qual está passando. Conta para mim. Você conhece alguém nessa situação, né? E os óleos essenciais, eles podem ajudar muito, muito, muito mesmo nisso. Porque, como eu disse, eles atuam no nosso sistema límbico, né? Os óleos essenciais de laranja e bergamota, por exemplo, eles são super ansiolíticos. Então, você pode usá-los e eles não dão sono, não, gente. Não dão sono. Então, você pode utilizar aromaticamente no seu difusor pessoal, ou você pode colocar no difusor de ambiente, e eles vão te ajudar durante o dia, por exemplo. Além deles elevarem o nosso humor, deixarem a gente mais bem-humorado, eles vão ajudar a baixar a ansiedade, né? Óleos como On Guard, Breathe, lavanda e laranja trazem sono de melhor qualidade para a gente. A gente precisa de sono de qualidade, não adianta. Tem muita gente que fica na cama durante 10 horas e acorda cansado. Claro, ficar na cama durante 10 horas normalmente é de sexta para sábado e de sábado para domingo, porque durante a semana a gente não consegue, porque a gente tem que levantar mais cedo para trabalhar e acaba dormindo mais tarde normalmente. Mas levanta cansado e acha que é um acúmulo da semana. Tem um pouco disso, mas tem muito de a gente não estar conseguindo qualidade de sono. A gente não está conseguindo se renovar durante a noite, porque o nosso sono tá leve, a gente acorda várias vezes, a gente acorda muito para ir ao banheiro, ou qualquer coisa que seja prejudicial à cadência do sono, né? Então, eu vou deixar aqui algumas receitinhas que eu gosto para vocês, que são receitas que eu uso aqui. Ó, um monte de gente levantando a mão aí de estresse, de ansiedade, né? E é isso, gente. É muita gente nessa condição, né? Muita gente nessa condição. E se você não se sente dessa forma, eu tenho certeza que você conhece alguém, né? Você conhece alguém. E tem vários óleos que podem ajudar, né? A lavanda para baixar o nível de cortisol, né? A laranja, como eu disse, ela baixa o nível de ansiedade, ela eleva o nosso humor. Tem um que é o meu querido do coração, que é o Balance. O Balance, ele é um óleo de equilíbrio emocional. Então, quem é cliente da Doterra que ainda não tem o Balance, pelo amor de Deus, peça o Balance, que você vai ver que vai fazer diferença na sua vida, né? Então, tem muitos óleos. Isso são 3 exemplos rápidos, mas o frankincense, a copaíba, tem vários óleos essenciais que podem ajudar a gente a combater a ansiedade, né? Então, algumas receitinhas, só voltando para as receitinhas aqui, eu gosto muito de botar manjericão e laranja no difusor de ambiente, né? E aí isso vai baixar o estresse. Manjericão, ele é ótimo para fadiga mental, ele é ótimo para estresse, ele é muito bom. E a laranja,
como ansiolítica e como para elevar o humor durante o dia. Gente, a gente está em casa, né? Vamos deixar o nosso ambiente o mais leve possível, o mais bem-humorado possível, para a gente passar por esse momento da melhor forma possível, né? Você pode usar à noite ou até durante o dia para uma limpeza do ar, tá achando que a energia está muito carregada, né, no ar da sua casa, que os humores estão esquisitos, ou então alguém começou a espirrar e você não quer que contamine todo mundo, coloca lá no seu difusor de ambiente o OnGuard, a laranja, a melaleuca e o limão siciliano, né? Coloca lá, que você vai ver a diferença que vai fazer no ambiente da sua casa, porque vai fazer diferença, né? Eu hoje tive uma live com a Mariana Pares e a gente conversou sobre alguns protocolos para fazer nesses próximos dias. Vale a pena dar uma olhada nessa live também, tá? Quando eu me corto, eu uso melaleuca com lavanda, como eu disse, topicamente, no machucado. E cicatriza. Gente, eu não tenho remédio na minha casa. Teve um dia até que eu até compartilhei aqui no stories do Instagram, que eu falei, caraca, eu dei uma surtada assim, falei, meu Deus, eu não tenho remédio na minha casa, né? E quando a gente entrou em quarentena, meu marido me perguntou, amor, faz a lista do que eu tenho que buscar na farmácia para a gente ter em casa. Eu falei, não precisa de nada, eu já tenho tudo aqui. Eu tenho tudo aqui. Eu confio em todos os vidrinhos que eu tenho espalhados pela casa. Eu tenho esses aqui que vocês estão vendo, mas eu tenho na cozinha, eu tenho no meu quarto, tenho no quarto da Nina, tem na sala. Em cada canto da casa tem o seu conjunto de óleos essenciais que eu vou usar naquele ambiente, etc. E a gente não precisa de mais nada, né? Hoje a gente não precisa de mais nada. Se a gente precisar, eu vou buscar. Mas hoje eu tenho a felicidade de dizer que a gente não precisa de mais nada. Porque a gente aprendeu também a prestar atenção nos sinais que a nossa mente e o nosso corpo nos dão. E aí, desde o início, a gente começa a atuar para que a gente volte ao equilíbrio se alguma coisa sai do eixo, porque de vez em quando sai, né? De vez em quando sai. Para dor de cabeça, óleos como peppermint e lavanda, que eu falei, ou Deep Blue e lavanda. Aliás, Deep Blue e lavanda também, para minha cólica menstrual, são espetaculares, né? Eu tinha muita cólica, muita cólica, e uma dor de cabeça que vinha sempre no mesmo período menstrual, né? Levanta aí a mão as mulheres que passam por isso, que tem uma dor de cabeça num determinado período do mês e que tem muita cólica, ou que o ciclo é muito desregulado. O que eu comecei a usar para poder me melhorar nessa questão, muita TPM, muita TPM. O que eu comecei a usar foi a mesma coisa que a minha mãe usou para a menopausa dela. Então, respondendo uma das perguntas com relação à menopausa. Uma misturinha pronta da doTERRA chamada Claricalme. E eu uso ela todos os dias. Lembra que eu falei da rotina? E depois, quando eu coloquei na rotina e eu comecei a usar todos os dias, melhorou demais a minha TPM, a minha cólica, a minha dor de cabeça não vem mais. Então, isso é importante a gente entender que a gente pode prevenir, né? A gente não precisa ficar se preocupando com o que eu vou fazer com a minha TPM. Não, eu posso não ter TPM, né? Ali aí, o Claricalme com Balance, que depois você pergunta aí, se você for casado, se você tiver namorado, depois você pergunta pro parceiro, pra parceira, como é que você tá? Que eu acho que você vai ter uma boa resposta, tá? E aí, gente, a dica para dormir, aplique também o Balance na sola dos pés. Você pode fazer o que você quiser para dormir, pode colocar o que você quiser no seu difusor de ambiente, mas experimenta aplicar um Balance na sola dos pés que você vai ver que faz diferença, tá bom? E então, gente, nesse período então que a gente está passando, tem tanta coisa que os óleos essenciais podem ajudar a gente, né? A gente está no período de reclusão, a gente está no período de proteção, a gente está com isso, às vezes, um pouco mais melancólico em algum momento. Tem muitas pessoas que eu conheço que estão buscando remédio de tarja preta para poderem dar uma controlada na ansiedade, que estão desenvolvendo síndrome do pânico, porque conhecem muitas pessoas que estão afetadas pelo vírus, porque tem muitas pessoas na família que são de grupo de risco, etc. Então, as pessoas estão muito impactadas por isso, né? E a gente acaba se impactando porque a gente fica sabendo delas. Então, abusa dos cítricos para você ter um ambiente mais alegre, gente. Quem puder, tenha um difusor de ambiente na sua casa e deixe ele ligado o dia inteiro.
O nosso difusor, ele funciona até 4 horas. Acordou, ligou. Terminou as 4 horas, cara, põe mais água e mais óleo essencial e põe. Terminou as 4 horas, vai dormir, leva para o quarto e coloca lá no seu quarto. E você vai dormir com ele aquelas 4 horas. Ele vai desligar sozinho, porque ele é super seguro. Mas abuse dos cítricos, abuse dos óleos para ter uma qualidade de sono, né? O pessoal de fibromialgia tem sofrido um pouco mais, porque a fibromialgia também é muito ligada ao emocional. Então, é ainda mais importante você usar para o seu emocional, né? E você também pode usar internamente, no caso da fibromialgia, óleos como copaíba, como um frankincense, para te ajudarem no fortalecimento do seu corpo internamente, né? Acredite na forma germicida e antiviral dos óleos essenciais. Como eu disse, não sou eu que estou falando isso. São os artigos científicos que já foram publicados e republicados, estudados e reestudados, que comprovam as ações germicidas, fungicidas, antiviral dos óleos essenciais. Tem vários óleos essenciais que já são cientificamente comprovados disso aí, tá? Limpe as suas superfícies de forma eficaz. Eu vou contar para vocês aqui como é que eu tenho limpado as minhas superfícies e acredite, funciona, né? E fortaleça a sua mente, fortaleça o seu corpo, porque através do fortalecimento das nossas emoções, o nosso corpo fica ainda mais fortalecido, né? Se a gente está com o emocional desbalanceado, nosso sistema imunológico vai para o buraco, né? Então, em casa, o que eu tenho feito por aqui? Em casa, eu tenho usado sabonete líquido com Ongar de melaleuca para a gente lavar a mão. Assim que a gente chega em casa, então, eu entro em casa, na minha casa tem um lavabo em frente à minha casa, tem ali um vidrinho de sabonete líquido turbinado com Ongar de melaleuca para a gente levar a mão quando a gente chega em casa, né? Spray, eu fiz um spray, eu tenho um vidro spray que também está ali na minha cozinha, perto da porta da cozinha, tá? Com água, álcool 70, vinagre. Então, a medida eu tenho um spray de 500 ml, tá? São 300 ml de água, 100 ml de álcool 70, 100 ml de vinagre. E aí eu turbino com On-Guard e melaleuca, tá? E aí para esses 500 ml eu tô fazendo muito concentrado. E eu tô botando lá 30 gotas de cada um nesse spray de 500 ml. E é ele que eu uso para limpar o chão. Minha filha, por exemplo, de vez em quando, né, ela, sei lá, vai jogar o lixo fora, quando volta para casa, entra de sapato em casa, mãe, esqueci. Então a gente vai lá e limpa o chão, né? Levamos o cachorro para fazer xixi e cocô, que seja aqui embaixo, dentro das imediações até do condomínio. Mas ele andou na rua, né? Então, antes dele entrar em casa, a gente higieniza o cachorro com o sprayzinho lá. E ele já fica lá sentado na porta esperando, porque a gente faz toda uma higienização nele, né? E como eu disse, o difusor. Difusor sempre com cítricos e sempre que possível com melaleuca. Para dar uma limpada no ambiente. A melaleuca, ela ajuda a fazer uma asepsia também energética, né? Então, é bom a gente colocar no difusor de ambiente, pelo menos uma parte do nosso dia, né? Minha pequena, ela toma todos os dias um Bidlet de On-Guard, que é uma bolinha pequenininha que equivale a 1/4 de gota, né? Isso hoje em dia, porque até não muito tempo atrás, eu passava o On-Guard nela, no peito, nas costas, ao longo das costas, na sola dos pés, como eu falei, que a gente começou usando na sola dos pés, né? Mas hoje em dia ela toma, é mais fácil, ela toma lá o Bidlet, ela adora, inclusive, ela já acorda, já tá lá no quarto dela, ela já pega uma bolinha, já pega a água dela, ela se sente toda independente fazendo isso, né? E ela adora, né? E a gente usa muito Breathe com Frankincense, porque ela tem bronquite. É que eu não preciso mais de bombinha, não preciso mais de Pulmicort, não preciso mais de Atrovente, de Berotec, não preciso mais de nenhum desses remédios. Como eu disse, a gente não tem remédio aqui em casa, né? O que a gente usa? Breathe Frankincense. Neste momento, ela tá com uma certa gripezinha, né? Ela tá com uma gripezinha, tá com o nariz lá entupido. O que a gente está fazendo? A gente está reforçando o On-Guard. A gente está colocando Breathe, Frankincense com mais frequência, passando no peito e nas costas dela durante o dia para dar
desencatarrada, tá tudo nas vias aéreas superiores, e assim a gente vai, tá? E, gente, dormir, né? Então, ela sempre dorme com o Breathe e On Guard. E alguma outra coisa. Mas o Breathe, para ela respirar melhor. E o On Guard, para ela ter o sistema imunológico dela sendo fortalecido enquanto ela dorme, são, assim, sempre estão ali. E aí, depois eu escolho o que mais que eu vou colocar, né? E os adultos aqui de casa? Bom, a gente pode fazer várias outras coisas, mas o que a gente sempre faz é ingerir copaíba, On Guard e frankincense diariamente. O On Guard, depois que eu comecei a ingerir diariamente, nunca mais eu tive herpes. E eu tinha uma herpes que aparecia com alguma frequência quando eu ficava menstruada, né? Nunca mais eu tive. E não fui só eu, foram várias pessoas que eu conheço. A copaíba, além dela ser um anti-inflamatório natural e ela combater as inflamações internas que podem acontecer no meu corpo na medida em que eu, por exemplo, estou num período mais estressado e ela combate isso, né? Como ela combate as inflamações, por exemplo, que estão ali na fibromialgia e outras questões que são inflamatórias, né? A copaíba combate, ajuda a combater isso por conta das propriedades anti-inflamatórias dela. Ela também me ajuda muito no meu sistema respiratório. Então, eu percebi que de vez em quando eu fazia viagens para lugares mais secos, como Brasília, como Utah, ou então eu ia para lugares mais poluídos, como São Paulo, e eu sofria demais, e me dava uma pontadinha de bronquite, sabe? Depois que eu comecei a usar copaíba todos os dias, não mais, né? Não mais. E o frankincense? Depois que eu comecei a usar todos os dias, a minha capacidade de concentração triplicou. E eu tenho certeza que se eu tivesse feito antes um teste para saber se eu tinha déficit de atenção, teria acusado que eu tinha déficit de atenção. Porque para mim era muito difícil. Eu tinha que ser aquela CDF sentando na primeira fileira para poder entender alguma coisa do que o professor estava falando. E eu ainda anotava tudo no meu caderno. E foi assim minha vida inteira. Mas depois que eu comecei a usar o frankincense, eu percebi que a minha capacidade de concentração e foco nas atividades triplicou. Impressionante. Mas de uma forma geral, sabe? O peppermint e o lemon, quando eu coloco no difusor de ambiente, ele me ajuda muito quando eu estou desempenhando aquela tarefa específica, naquele momento. Mas o que eu sinto é que o frankincense ele me ajuda de uma forma mais perene, durante o dia como um todo, sabe? Eu me disperso menos durante o dia como um todo, né? E não tá aqui, mas o que eu fiz para minha rinite? Lavanda, limão e peppermint diariamente. Diariamente. Não chego a tomar uma gota de cada. Não. Hoje em dia, nem tomo diariamente. Tomo mais quando eu estou num dia um pouco mais atacado, às vezes, né? Mas durante um tempo eu tomei todos os dias para dar uma cortada naquele processo forte de alergia que vinha, né? Porque o lemon, ele trabalha o muco. Peppermint é anti-inflamatório para cuidar da rinite. Rinite é a inflamação dessas vias aéreas superiores. E a lavanda tem propriedades antihistamínicas. Então, muito importante entender as propriedades e por que lavanda, limão e peppermint, né? Então, eu usei muita lavanda, limão e peppermint diariamente até que eu consegui dar uma estabilizada. E hoje eu sinto que a copaíba e o On Guard, o frankincense, me mantém estável muito bem. Mas durante a lavanda, limão e peppermint, eu também usava eles, tá? Era lavanda, limão, peppermint, copaíba, On Guard e frankincense, que eu tomava diariamente, tá? Balance, gente. A gente usa balance manhã, tarde e noite. Meu marido, uma boa parte dos homens, por assim dizer, né? Não é só o meu marido, não é exclusivo dele. Ele ama os óleos essenciais. Ama. Tá sempre me pedindo os óleos essenciais para alguma coisa. Mas ele não tem muita proatividade de ir lá e ele pegar e ele passar, né? Mas eu fico passando nele. Eu passo em mim, passo nele. Passo em mim, passo nele. E com isso eu sinto que ajuda bastante. Então é balance manhã, tarde e noite, o quanto a gente quiser passar, tá? E a gente tem uma misturinha que a gente usa assim no primeiro sinal de gripe, que é o FLUM, que é frankincense, lemon, On Guard, orégano e melaleuca, tá? Deixa essa misturinha pronta, pode botar num rolon essa misturinha, e aí você vai usar se você perceber que está saindo do eixo. É um reforço, é um resgate. A gente diz que é o levanta defunto, né? Ele fala, amor, tô precisando que você use em mim aquela misturinha levanta defunto. E a gente vai lá no FLUM
e a gente dá uma levantada no defunto. Não deixa a peteca cair. Lembra que eu falei que a gente consegue se manter com os óleos essenciais porque a gente atua logo no primeiro sinal de que alguma coisa está saindo do eixo? É isso. É a gente não esperar o problema se instalar, não ficar agudo, porque ele dá sinais, né? Ele dá sinais. Nosso corpo dá sinais. Dá sinal de que a garganta vai ficar ruim, dá sinal de que tem uma gripe aqui me rondando. A gente se sente esquisito, mas é que muitas vezes a gente não dá atenção. A gente está no vucu-vucu, no corre-corre do dia a dia, a gente não dá atenção, né? Vamos aproveitar esse período que a gente está em casa, né? Não é sem fazer nada, mas a gente está em casa. E vamos tentar ficar um pouco menos no vucu-vucu para a gente começar a prestar atenção nos nossos sinais, né? O que vocês acham dessa proposta, né? E aí, gente, como que você faz para poder colocar isso na sua casa? É muito fácil, tá? É muito fácil. Você só precisa falar com quem te convidou para assistir esta apresentação. Fala com quem te convidou para assistir essa apresentação, para ela te ajudar a escolher a melhor forma de você se tornar cliente da doTERRA e comprar seus produtos com 25% de desconto. Quem é que quer pagar mais caro? Ninguém quer pagar mais caro. Dar para as pessoas a possibilidade delas poderem pagar o mesmo preço que eu me faz feliz. Então, eu quero que você tenha a possibilidade de se tornar um cliente da doTERRA, assim como eu sou, antes de mais nada, uma cliente da doTERRA, né? Então, fale com a pessoa que te convidou para assistir essa apresentação aqui e pede para ela te ajudar a escolher qual é a melhor forma de você se tornar cliente. E tem dois caminhos. O primeiro caminho é você pagar uma taxa de associação, que custa R$90, tá? E aí ela já te dá acesso a você entrar na rede de suporte, já te dá acesso a todas as promoções, aos produtos com 25% de desconto, sem nenhum tipo de compromisso. Qualquer uma das opções, sem nenhum tipo de compromisso, tá? Então, ou você paga uma taxa de associação de R$90, tá? Ou você escolhe um dos kits que eu vou contar para vocês depois qual foi o que eu escolhi quando eu fui me tornar cliente da doTERRA, tá? O primeiro que eu vou trazer para vocês conhecerem é o Breathe, que não é um kit, mas é um brinde que vocês que estão me assistindo vão ganhar da doTERRA. Porque eu estou participando de um momento de um incentivo da empresa para que a gente possa compartilhar isso com vocês, tá? Compartilhar doTERRA com vocês. E se vocês aceitam o nosso convite para se tornar cliente, vocês podem ganhar um Breathe, que é aquele que eu falei que eu uso para tosse da minha filha, para congestão, para respirar melhor, né? No peitinho dela, quando ela apresenta algum sinal de bronquite, né? E aí eu também uso para as minhas alergias. Ai, comecei a espirrar por algum motivo, inalo um Breathe e aí para, né? O Breathe é maravilhoso e você pode ganhar ele. Assim como você também pode ganhar um Mirra. O Mirra, ele além dele ser descongestionante, né? Teve até uma apresentação que eu fiz, que eu estava com o Mirra do meu lado, peguei, inalei e comecei a me descongestionar. Eu falei, gente, o Mirra é descongestionante, eu nem me lembrava disso. Mas ele também é indicado para sangramento gengival, para linhas finas, pele seca, para questões de tireoide, resposta autoimune. Esse é o Mirra e você também pode ganhar esse presente da doTERRA, se tornando cliente, tá bom? E o primeiro, então, kit que eu quero conversar com vocês sobre ele é o kit Aromatouch com difusor. É o nome do kit, Aromatouch com difusor. Mas o que ele tem de muito especial, pessoal? Ele já vem com um difusor de ambiente, que é a forma mais fácil da gente usar os óleos essenciais. A gente recebeu a caixinha dos óleos essenciais, a gente tem um difusor de ambiente, a gente vai abrir o difusor, colocar água, pingar o óleo essencial, fechar o difusor, botar na tomada, ligar e acabou. Acabou. Sem mistério, né? E ele vem com difusor. Ele vem com óleo de coco, que ele é muito importante e imprescindível para você fazer suas diluições e passar na sua pele de forma segura, mitigando qualquer risco de alergia, de sensibilidade, alergia não, sensibilidade àquele óleo essencial, por ele ser muito, muito concentrado, tá? E ele vem com 8 óleos essenciais, esse kit Aromatouch com difusor. Quais são os óleos essenciais que vem nele e por que ele mora no meu coração? Porque ele vem com balance. Ele vem com balance. Ele vem com a lavanda, ele vem com a laranja, ele vem com o on guard, ele vem com a melaleuca, ele vem com Deep Blue,
ele vem com Peppermint e ele vem com Aromatouch. O Aromatouch é aquele que eu falei, que você pode inclusive usar nas massagens de drenagem linfática para você potencializar o efeito da massagem, né? E o Peppermint, excelente para respiração. Excelente para respiração, tá? Mas não foi esse que eu entrei quando eu me tornei cliente, porque esse não estava disponível quando quando eu me tornei cliente, né? Esse kit, ele custa R$ 699. R$ 699 para você ter todos esses benefícios e você saber aprender a usar gota a gota, né? E com isso você poder usar na sua família inteira e você ter a possibilidade de você transformar a sua vida, né? E ele já te torna cliente. Esses kits que eu tô falando, eles te isentam daquela taxa de R$ 90, ok? Ai, Fabi, 699 para mim tá complicado. Tem algum outro? Tem. A gente tem 2 kits básicos. Um deles é o kit Brasil Living, tá? O kit Brasil Living, ele não vem com difusor, tá? Ele não vem com difusor. Não vem com óleo de coco. Ele vem com 10 óleos essenciais em tamanho de 5 ml. 5 ml é esse vidrinho aqui. Ele vem com 10 óleos essenciais desse tamanho aqui, tá? O Aromatouch com difusor também são 8 óleos essenciais desse tamanho aqui. Quais são os óleos essenciais que vem no kit Brasil Livre? Vem a lavanda, o limão e o peppermint, que eu falei da minha alergia, né? Vem o copaíba, o on guard e o frankincense, que eu ingiro todos os dias, né? Vem o deep blue, vem o breathe, vem a tangerina, que é um cítrico maravilhoso para elevar o nosso humor, né? E vai vir também o melaleuca. Então, você tem óleos vários do que a gente conversou aqui. Vocês estão percebendo? Gente, esses óleos do Kit Brasil Living, eu uso todos eles, todos os dias. Eu uso todos esses óleos essenciais todos os dias. Sem exceção. Porque eu uso lavanda, limão e peppermint, porque eu uso copaíba, on guard e frankincense, porque eu coloco a tangerina no meu difusor, porque eu uso Deep Blue à noite para dar uma relaxada na musculatura, eu coloco o Breathe no meu difusor de ambiente para dormir. Eu uso todos os óleos do Kit Brasil Living todos os dias, tá? Então, às vezes a gente fica, mas será que eu vou usar tudo isso? Vai usar, porque eu vou te ensinar a usar. Ou a pessoa que te convidou vai te ensinar a usar. A gente tem 2 opções de kits básicos como esse. Tem esse e os 2 custam o mesmo valor, R$ 559, tá? Tem esse, o kit Brasil Livre, e tem o kit essencial da família. O kit essencial da família, ele é um que te dá recurso para ter uma farmacinha natural, porque ele vai te dar recurso para dor de garganta, para dor de ouvido, para dor no estômago, comi alguma coisa que eu estou passando mal, que é o meu caso quando eu como pimentão, né? Ou então para aquelas pessoas que tomam omeprazol todos os dias. Eu conheço várias pessoas que conseguiram parar de tomar o omeprazol usando o Zengest, que vem nesse kit. O Zengest é uma misturinha para as questões digestivas, né? Então, você nesse kit vai ter a lavanda, o limão, o peppermint, vai ter o frankincense, vai ter a melaleuca, vai ter o on guard, vai ter o deep blue e vai ter o breathe, igualzinho ao kit essencial do Brasil Living. Mas ao invés de ter a copaíba e a tangerina, você vai vir com o Zengest e vai vir com o orégano. Novamente, os 10 vidrinhos assim de 5 ml, tá? 5 ml são mais ou menos 85 gotas, tá? Só para vocês terem uma ideia do que vem de gotas e quanto que vai durar um kitzinho desses óleos de 5 ml, tá bom? E aí tem o que eu encontrei, o que eu preferi quando eu me tornei cliente, porque eu tinha uma criança que não tinha nenhum ano, tinha meses, né? E eu queria usar o difusor no quarto dela todos os dias. Eu queria usar o difusor. Então, eu queria um kit com difusor. E aí, o que eu escolhi quando eu me tornei cliente foi o Essencial para o Lar, que custa R$ 1.120. Mas olha só como esse kit é vantajoso financeiramente, tá? Ele vem com os mesmos óleos essenciais
do essencial da família que eu acabei de apresentar para vocês. Mas o kit essencial da família, ele vem assim em 5 ml, tá? E o essencial para o lar vem com 3 vezes mais óleo essencial, porque eles vêm assim, ó, de 15 ml. Aqui 85 gotas, aqui 250 gotas. Então, pessoal, o kit essencial do lar, ele vem com o triplo de óleos. Ele custa o dobro, mas ele vem com o triplo e você ainda ganha o difusor. Pessoal do Instagram, muito obrigada. A gente vai ser derrubado. Eu perdi um pouquinho a mão. Normalmente eu consigo me despedir melhor. Mas todo mundo que colocou aí, que quer, eu vou entrar em contato depois, tá bom? Beijo! E aqui, a gente, pessoal, o que eu posso dizer para vocês é, o kit essencial para o lar é o que tem maior vantagem financeira, porque você paga o dobro, mas você recebe o triplo de óleos essenciais e ainda ganha um difusor. E ele te dá direito também ao Breathe e à mirra, tá bom? Então, o que eu vou pedir para vocês? Fale com as pessoas que chamaram vocês. E aí, quando vocês conversarem com ela, peça, depois que você escolher o seu produto, como é que você vai se tornar cliente, peça para ela te explicar sobre o nosso programa de recompensa por fidelidade. Porque é uma forma de você fazer os seus próximos pedidos. E aí, nos seus próximos pedidos, você começa, inclusive, a poder juntar pontos para trocar em produtos gratuitamente para você, né? Então, isso é incrível, a doTERRA te dá a possibilidade de você ganhar produtos de graça, inclusive simplesmente pelo simples fato de você estar fiel à doTERRA, por você estar consumindo os nossos produtos e sentindo que isso faz bem para a sua vida, tá? Então, gente, peguem os celulares, tá? Anotem o meu número se você está aqui por minha causa. Mas ligue para a pessoa que te convidou para assistir essa apresentação. Manda uma mensagem ou liga para a pessoa que te convidou para estar assistindo aqui essa apresentação hoje, tá? E conversa com ela individualmente, para ela poder te orientar o que faz mais sentido de acordo com as suas prioridades de saúde. Eu já apresentei para vocês algumas opções, mas escolha aquele que faz mais sentido de acordo com as suas prioridades de saúde, o que você quer melhorar na sua vida, né? Mas vem fazer parte, porque você vai sentir diferença. Você vai ver que isso está impactando a vida de milhares de pessoas positivamente e também vai impactar a sua positivamente, tá? E se você, como tantas outras pessoas, está num momento financeiramente complicado por conta de tudo que está acontecendo, aqui pode ser que você também tenha uma solução. Então, fala com a pessoa que te convidou sobre isso também, porque eu tenho certeza que ela vai ter o maior prazer em te ajudar a conseguir uma renda adicional para sua família, ou no mínimo, uma renda suficiente para você poder consumir os seus produtos sem se preocupar com como você vai pagar, tá? E eu queria saber, agradecer imensamente vocês de estarem aqui comigo e eu queria saber o que mais eu posso ajudar vocês essa noite. Eu vou agora abrir aqui o chat e vou ler, porque eu sei que colocaram algumas perguntas que eu não respondi. E agora eu vou... uma dica para controlar dermatite atópica. Gente, dermatite atópica tem duas causas muito comuns, tá? Primeira causa muito comum, emocional. E aí, a gente tenta dar uma controlada nisso, cuidando do emocional, não é da pele, a pele é consequência. E a segunda coisa é respiratório. Então, no curso que eu fiz, a professora explicava que lá na embriologia, tá? Quando o feto está se desenvolvendo, a origem das células cutâneas é a mesma origem das células pulmonares. Então, por isso, muitas vezes, a gente tem questões respiratórias que não estão se expressando numa bronquite, numa asma ou qualquer coisa parecida, mas estão se expressando na pele. Então, eu já ajudei, por exemplo, muitas crianças que têm aquela dermatite clássica que é aqui, atrás do joelho, em alguns pontos assim de dobras. E eu perguntei, eu falei, você já pensou em asma de pele, que é uma
uma nomenclatura que é usada por alguns médicos e a pessoa me responde, cara, mas o meu filho não tem nada, mas já me falaram disso. Eu falei, então vamos tentar? Você se importa de tentar? E aí a gente muda os produtos de limpeza da casa da pessoa para tirar qualquer tipo de impacto daqueles tóxicos horrorosos dos produtos de limpeza. A gente começa a usar Breathe, a gente começa a usar Frankincense, a gente começa a usar OnGuard e a dermatite atópica começa a diminuir. Então, eu não quero um substituto para o corticoide, que é o que normalmente o dermatologista passa, né? Eu quero conseguir ajudar de uma forma mais consistente a pessoa que está tendo aquele desconforto. Lembra que eu falei da gente tentar ir na causa? A gente vai tentando ir na causa. Se tem alguma contraindicação para gestante, alguns óleos essenciais, sim, Paula. Mas isso é super fácil, tá? Aliás, muitos óleos essenciais são totalmente seguros para grávidas. Então, dos que a gente falou aqui, a lavanda, a laranja, o balance, são completamente seguros. A copaíba, o frankincense são completamente seguros para grávida, tá? Pode usar e vai fazer muito bem para o emocional daquela mamãe. E eles podem ser usados durante todo o período gestacional, tá? Eu sou super alérgica e o Peppermint me salva. Também fiz vários tratamentos de alergia que não resolveram minha rinite crônica. Paula, começa a usar lavanda, limão e peppermint diariamente, Breathe e OnGuard diariamente, copaíba, frankincense. Fala com a pessoa que te trouxe para a Doterra e pede para ela te ajudar a montar um protocolo de uso diário dos óleos essenciais. E aí a gente vai começar a cuidar dessa questão crônica da rinite, assim como a gente já ajudou muitas pessoas com questões crônicas de sinusite. E aí a gente não quer um paliativo para quando a pessoa tem sinusite. A gente quer ajudar a pessoa a não chegar na crise da sinusite, né? E é assim que a gente vai se ajudando. E a gente vai crescendo e a gente vai sentindo que o nosso corpo está fortalecido com os óleos essenciais, tá bom? Então, muito, muito, muito obrigada mais uma vez por estarem aqui, tá? Muito obrigada por estarem dando a oportunidade de conhecer mais sobre os óleos essenciais. Não deixem de usar. Se vocês estiverem com dúvidas, perguntem, perguntem, perguntem. Não fiquem com a dúvida, porque isso aqui não pode ficar parado no armário de ninguém, como foi o meu caso quando eu comecei. Então, não deixem que os óleos essenciais não façam efeito, porque a única forma deles não fazerem efeito em você é deixando eles no armário. Se você abrir e começar a usar, eles vão funcionar. Peça orientação, use os seus óleos essenciais e você vai ver a diferença que vai fazer na vida de vocês. Tá bom? Um beijo enorme e até a próxima.